É o homem quem escolhe a Deus ou é Deus quem escolhe o homem? A Bíblia nos informa com total clareza que é Deus quem nos escolhe, não nós a Ele. A salvação foi planejada por Deus e Paulo diz aqui, Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, antes de criar o universo, antes das estrelas surgirem, antes da terra e o mar aparecerem, antes das galáxias, dos mundos estelares serem criados, Deus já havia amado você, Deus já havia conhecido você, Deus já havia predestinado você, Deus já havia escolhido você em Cristo antes da fundação do mundo. Portanto, a eleição é incondicional, porque é eterna. Não se trata de algo que eu fiz para Deus me escolher. Algumas pessoas creem que Deus nos escolheu porque Deus previu que nós íamos crer, então Ele nos escolheu. Mas quando você vai para a Bíblia, está lá em Atos 13:48, que todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram. Não está escrito que todos os que creram foram destinados para a vida eterna, porque também é um fato, mas todos os que foram destinados para a vida eterna creram, de tal maneira que a fé não é a causa da eleição, a fé é resultado da eleição. A fé é filha da eleição. Outros acham que Deus nos escolheu porque viu em nós santidade, ou previu em nós santidade. O que o texto diz é que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e não porque éramos santos e irrepreensíveis, de tal maneira que a santificação ou a santidade é consequência da eleição e não causa da eleição. Ainda outros dizem que Deus nos escolheu porque Deus viu ou previu em nós as boas obras. Mas não é isso que o texto ensina. Lá em Efésios 2:10, diz que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras e não por causa das boas obras. De tal maneira que as boas obras são consequência da eleição e não a causa da eleição. Paulo é categórico em nos informar que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Algumas pessoas rejeitam a doutrina da eleição, dizendo, não, porque se o homem já foi eleito, então ele vai viver uma vida descuidada, vai se relaxar, ele vai levar a vida de qualquer maneira, porque está eleito mesmo. Não, não, não. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. A evidência que você é uma pessoa eleita por Deus é se você vive uma vida de santidade e irrepreensibilidade. Aqueles que querem viver no pecado, aqueles que têm uma falsa segurança da salvação, não, estou salvo, estou seguro, estou tranquilo, posso fazer o que eu quiser, que está tudo certo. Não, 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 não é nada disso, nada disso. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, de tal maneira que você só pode provar a sua eleição pela sua vida de santidade. Só aqueles que são santos poderão ver a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Só os puros de coração verão a Deus. Então, Deus não nos elegeu para vivermos no pecado. Deus nos elegeu para vivermos uma vida santa e irrepreensível. É isso que Paulo está ensinando.